JR, diz aqui uma de nossas ouvintes, ela nos conta: nasci em um lar evangélico, mas apesar disso, fui violentada sexualmente pelo meu próprio pai. Não me lembro quando começou, apenas sei que terminou quando eu tinha 11 anos. Depois de muita luta, minha mãe acreditou em mim. Por causa disso, sou uma pessoa amarga e mal amada. Não consigo me relacionar bem com ninguém. Também não sou realizada profissionalmente e vivo uma grande frieza espiritual. Ainda moro na casa dos meus pais, o que me obriga a conviver com meu pai agressor constantemente. E o pior é ter que ouvi-lo questionar o porquê de eu ser como sou. Nunca pensei em suicídio, porém vivo querendo morrer. Existe solução para a dor que carrego no meu peito? Como conviver com as marcas que a violência do meu pai me fez? É possível amar de verdade um pai que, mesmo sendo crente, agiu dessa forma com a própria filha? Que pensa você sobre este assunto? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Ronan Boechat, Igreja Metodista de Vila Isabel, conosco hoje no programa. Pastor, o senhor destacou a frase inicial quando o nosso ouvinte conta: nasci em um lar evangélico, mas apesar disso fui violentada sexualmente pelo meu próprio pai. Seu destaque, pastor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos demais membros aqui da mesa, aos ouvintes da rádio, do programa. Eu destaquei essa frase porque ela é um questionamento. Eu queria levantar um questionamento aqui. Quando ela diz assim: nasci num lar evangélico, mas apesar disso fui violentada sexualmente pelo próprio pai. Então eu queria começar assim: o que é um lar evangélico, né? É simplesmente as pessoas que congregam, que participam de uma igreja, é isso que torna uma família evangélica? Eu acredito que não, porque ser membro da igreja é completamente diferente de ser discípulo de Jesus, né? Então aqui a gente, ou será que ser evangélico, um lar evangélico, é uma comunidade de pessoas que se amam, que se cuidam, que seguem a Jesus, e pessoas que foram realmente transformadas, né, que passaram por uma conversão. Ou seja, para mim, lar evangélico não é a adesão a uma igreja, uma denominação, mas a mudança de vida, de valores, de comportamento, a morte do velho homem, dominado por aquilo que a gente chama da concupiscência da carne, né, a carnalidade, as paixões da natureza humana corrompida. E também queria questionar a questão de lar. Quer dizer, não é simplesmente porque as pessoas moram na mesma casa, às vezes dormem na mesma cama, pagam as mesmas contas, criam os filhos, que torna aquele ajuntamento de pessoas um lar. E eu gosto de pensar que lar é uma família que tem vida e tem relacionamento segundo o coração de Deus. Porque hoje, às vezes, a gente fala muito de família. Ah, a família é algo de Deus. Eu falo, depende da família. Há famílias que realmente são um projeto de Deus, conforme a gente vê na Bíblia, conforme a gente tem convivência com muitas delas dentro das nossas comunidades. Mas, infelizmente, há famílias que são projeto do diabo. Porque ali dentro, tudo de ruim acontece. Embora receba o nome de família, embora receba o nome de pai, de mãe, mas os relacionamentos são relacionamentos extremamente doentios e a gente vê aqui nesse exemplo isso. Ponderações bastante interessantes. Eu peço ao pastor César Carvalho, que está conosco, Comunidade Cristã Novo Dia. Pastor César, a sua opinião sobre esse assunto. O pastor Ronan destaca a questão do lar e também a questão de ser um lar evangélico. E pensa o irmão sobre esse assunto. Eu creio, de fato, JR, que o pastor Ronan tocou numa das coisas mais importantes dos nossos dias, que é, de fato, a referência de quem somos. Porque esses dias eu estava lendo uma reportagem de uma certa jovem que virou celebridade instantânea e ela se dizia, ou alguém dizia que ela era evangélica. Aí disseram, mas você tinha um certo medo de alguma coisa. E ela então disse o seguinte, registrado na reportagem: talvez eu tenha tido algum problema em vidas passadas. E assim, o que é ser evangélico hoje na cabeça das pessoas? Como disse o pastor Ronan, será que é aderir a uma mentalidade religiosa, teológica? Será que é simplesmente caminhar numa direção aos domingos para uma reunião pública num templo chamado e dito evangélico? Ser evangélico ou ser cristão tem a ver com os nossos comportamentos à luz da palavra de Deus e da expectativa que Deus tem a nosso respeito. Então, quando essa moça, ela diz, nasci num lar evangélico, ela está equivocada em todos os sentidos, tanto na questão do lar quanto do ser evangélico.
É, que a pessoa faz aquela comparação, né? Todo mundo lá em casa é cristão, a maioria é crente, a maioria se diz evangélico, a maioria vai à igreja, então normalmente se fala isso, mas estou entendendo aqui a reflexão dos irmãos, não sei se concorda com isso, a pastora Flor de Lis, da comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, com a gente hoje aqui. Que pensa você sobre esse assunto, pastora? Eu concordo com os pastores, bom dia JR, a todos os ouvintes, eu concordo com os pastores, ser crente é muito fácil, ser discípulo, seguidor de Jesus, de fato e de verdade, é muito difícil, precisa de uma transformação de vida, de fato e de verdade, e nem todo mundo que está na igreja sofreu essa transformação, essa mudança, então nem todo mundo que se diz evangélico é evangélico. Eu concordo com o pastor Ronan quando diz que frequentadores de igreja não quer dizer que são evangélicos da raiz. Então tem que ver essa questão de família, porque a família é uma questão muito séria e nem todo lar é uma família, nem todo genitor é um pai de fato e de verdade na essência da palavra, nem toda genitora é uma mãe de fato e de verdade na essência da palavra. Então é uma questão muito difícil, porque isso, JR, não aconteceu só na casa dessa menina, está acontecendo em muitos lares evangélicos. Eu tive uma menina na igreja há um ano atrás, filha de um pastor de uma denominação, rígida, por sinal muito rígida, né? E foi violentada pelo pai, pastor evangélico. Meu Jesus amado. Minha gente, vivemos tempos difíceis, ouvintes. Tempos bem complicados e difíceis. Estamos juntos no Debate 93. A nossa pesquisa 93 de hoje pergunta: Pesquisa 93. Você conhece alguém que sofreu violência sexual por parte do próprio pai? Participação dos nossos ouvintes pela internet, 84% dizendo não, eu não conheço. Por telefone, a participação é surpreendente, exatamente ao contrário, 76% dizendo sim, eu conheço. Continue ligando e participando aqui da nossa pesquisa 93 de hoje. Você liga 24610093, você acessa o nosso site agora, www.radio93.com.br, clica no ícone pesquisa 93 e participa com a gente agora na nossa pesquisa 93 de hoje. Hoje 2 super CDs para você de presente. Essa é a Marina de Oliveira, terceiro dia de presente para você no Debate 93 de hoje. Tem também a Ariane. Faz tão bem, a ponto de dizer, preciso de você. Me mostre o seu amor de dia e à noite eu farei uma canção pra você. Tu és tudo que eu quero ter. Ligue 24610093 e participe aqui do Debate 93 de hoje, 2 super CDs de presente para você, ouvinte amado. Nota 10. É bom. Exato você. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Tudo bem, minha gente? Pastora Flor de Lis, o seu destaque: depois de muita luta, minha mãe acreditou em mim. Parece que essa é uma das maiores lutas que uma pessoa, especialmente uma menina, quando violentada, é ter alguém que acredite nela. E muitas vezes a mãe diz que não acredita, às vezes não acredita porque não acreditou, e não acreditou às vezes porque não quis acreditar. O que pensa, irmã, sobre esse assunto? Eu convivo com isso constantemente. A maioria das questões é que as mulheres, elas não querem, elas acreditam sim, só que elas não querem conviver com isso diante da família, diante dos vizinhos, diante da sociedade. Elas preferem esconder isso dentro de 4 paredes. Então elas preferem não acreditar, fingir que não acreditam, ou tem um outro lado, colocar responsabilidade na criança, falar que a criança assediou
o pai, a criança. Isso acontece, isso existe. Como eu já falei aqui sobre o caso que apareceu um ano atrás lá na igreja, essa mãe, eu chamei essa mãe em gabinete, conversei com essa mãe e ela conseguiu convencer a filha a perdoar o pai, a conviver com ele, e ficou ali em quatro paredes. E agora, recentemente, há um mês atrás, a menina volta a gabinete dizendo que ele a agrediu fisicamente enquanto estava sozinha e de novo tentou estrupá-la, e ela já não sabia mais o que fazer hoje, já aos 14 anos de idade. E eu aconselhei essa menina a ir à polícia e falei com ela que nós recorreríamos ao Conselho Tutelar da região, porque esses agressores, justamente porque não são punidos, eles continuam fazendo esse tipo de coisa. Porque eles não são punidos, não há punição para esse tipo de agressão. E isso faz com que eles continuem fazendo isso, molestando as crianças. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: fico triste pensando em como uma mãe pode se sujeitar a continuar a viver com um homem. Ela usa uma expressão muito forte aqui, que eu não posso utilizar aqui no rádio, que se esconde embaixo do nome de crente em Deus, mas que foi um verdadeiro servo do diabo, que deixou marcas tão profundas nessa jovem. Eu estou indignada com a mãe. Outra ouvinte diz: por que a mãe não denunciou logo? Será que ela estava sendo conivente? E sendo conivente, ela também não estaria pecando? E também, será que ela não pediu ajuda a ninguém? Porque há muito tempo para não tomar uma atitude, diz aqui uma de nossas ouvintes. Outra ouvinte dizendo: pastores, esse homem que infelizmente não podemos chamar de pai, não deveria estar preso por violência sexual, por pedofilia, já que a ouvinte era menor? Essa mulher que continua morando com o homem que violentou a sua filha? O seu amor ou medo por esse homem é maior do que o seu amor de mãe? São inquietações dos nossos queridos ouvintes nos acompanhando. Pastor César e pastor Ronan, que pensam? De fato, JR, esse drama, como tem dito a Flor de Lis, é um drama que parece ser tão distante, mas é muito comum a realidade de muitos lares, e muitas vezes as questões aí são muito maiores do que simplesmente alguém que não ama a filha, a mãe que não ama, mas as realidades sociais muitas vezes impedem as pessoas de tomarem decisões, porque nós muitas vezes, brasileiros, somos aviltados no nosso direito. Nem todos os brasileiros vivem de fato um estado de direito. Eles não sabem como recorrer, não sabem o que fazer, são ameaçados pela violência doméstica e muitas vezes não vem alternativa. Então eu entendo que esse programa e esse debate com esse